Eu quero desejar uma quarta-feira abençoada para vocês. Eu quero dar continuidade aos nossos encontros da nossa disciplina de Apologética 2. Eu estou preferindo gravar os vídeos, de forma mais esporádica para vocês terem mais tempo para fazerem a audição e os trabalhos, em vez de toda quarta-feira exatamente eu vou mandando para vocês, aí vocês vão marcando aí vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. E se vocês puderem também, quando vocês forem fazer os trabalhos que forem pedidos, não me enviarem separadamente, vão fazendo, botam num arquivo, abram um documento aí no Word e vão fazendo e coloca a data, Trabalho do dia tal, tópico tal, tá? E no final de tudo a gente envia tudo de uma vez só para ficar melhor. A gente terminou o encontro passado falando um pouquinho das questões que mudaram no tempo contemporâneo. Falamos de alguns valores e eu estava finalizando falando um pouquinho do Zygmunt Bauman sobre o conceito de sociedade líquida. Eu não vou me estender a isso aqui no vídeo, mas eu sugiro que vocês pesquisem sobre esse autor Zygmunt Bauman e sobre esse conceito que ele desenvolveu de sociedade líquida, que vai ajudar muito a gente a entender também o nosso contexto atual. E enviei um texto para vocês fazerem uma leitura e fazer um resumo pequeno de uma página, pegando de fato assim, o que vocês compreenderam, o que o autor trabalha no texto. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a complexidade dos ensinos de Jesus. A gente precisa pensar numa apologética que vai defender uma fé que é uma fé diferenciada de todas as outras fés. A gente precisa considerar muitas coisas. Não é fácil fazer uma apresentação razoável da fé cristã. Eu diria que, nesse sentido, nós estamos sozinhos. Inclusive a própria apologética. A apologética, para responder a questão do mal relacionado a Deus, é difícil para a gente, porque a gente vai falar que Deus é bom e que Deus não criou o mal. E isso, na prática, é difícil de você explicar isso. Então, a gente tem uma dificuldade maior para apresentar de forma compreensível, razoável, as razões pelas quais a gente crê. Então, não é tão simples assim. Primeiro, tem que considerar os paradoxos da fé cristã, que é essa relação entre imanência e transcendência. Temos um Cristo que é Emmanuel, que é presente, que é imanente, que habita em nós, e ao mesmo tempo é transcendente, está no céu. Temos o nascimento virginal, temos uma série de fatores que são inexplicáveis à razão humana, São aceitos pela nossa fé, não de forma irracional, mas de uma forma compreensível, porque faz sentido para a gente, porque o Espírito nos habilita a compreender isso. Eu vou ler um texto aqui com vocês de Lucas capítulo 2, que quando Jesus é levado ao templo para ser apresentado, no período do cumprimento da lei, e é oferecido as rolinhas lá, como oferta de alguém que era pobre, e que ali havia um homem chamado Simeão, no verso 25, que esperava esse momento, ou seja, esperava a ação de Deus em favor de Israel. E o Espírito estava sobre ele. E ele foi ao templo, e quando a mãe levou a criança, Simeão tomou nos braços o menino e disse assim, no verso 28 de Lucas 2: Ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele, ou seja, de Jesus. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus:
este menino está destinado, ou seja, nasceu já destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, derrubar e levantar, e ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado, quanto a você uma espada atravessará a sua alma. Eu penso, na minha humilde opinião, que a única pessoa que conseguiu visualizar, e isso foi porque o Espírito permitiu, de fato, o que Jesus veio fazer, qual era a sua missão, o que de fato Deus estava revelando em Cristo, se revelando em Cristo, foi Simeão. Que a alegria da mãe de ouvir elogios em relação ao filho, ele já corta rapidamente e fala, olha, o negócio não é isso não, o negócio é mais estreito. Você não vai ter nenhuma felicidade com essa criança no sentido de felicidade humana. Então, essa é uma questão importante. Jesus veio trazer a espada, Jesus veio separar, Jesus veio confundir, porque a verdade que é Ele, ela é completamente desconcertante, ela é completamente inaudita. Então, termos como graça, misericórdia, restauração da Shalom, tudo isso é visto somente em Cristo. Então, algo, dentro do ponto de vista racional, totalmente surreal. E existem alguns autores que trabalham isso de uma forma muito contundente. Vocês podem, de repente, ler o Evangelho Maltrapilho, do Herman Blaine, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, e um livro muito lido aqui no Ocidente, do Philip Yancey, O Jesus que eu nunca conheci, que trabalha exatamente essa ideia de que o Jesus que a igreja nos ensinou, o Jesus da igreja, não é nem de longe o Jesus dos evangelhos. Existe uma grande diferença, uma grande distância entre uma coisa e outra. Esses autores trabalham isso. E eles acham que a igreja tem muita pressa de interpretar a vida de Cristo e esqueceu de conhecer o Cristo revelado na Escritura e no Evangelho. Então existe uma grande diferença. E existe mesmo. E o Philip Yancey, por exemplo, tem essa crise nos Estados Unidos com igrejas de brancos e negros. E quando você lê Cristo, em Cristo não há nenhum tipo de divisão racial, econômica, de gênero, nada disso. Todos somos um. Então, quando você contempla uma igreja de brancos e negros na época dele nos Estados Unidos, ele ficou chocado, porque isso não é cristianismo, não é evangelho. Cristianismo não é evangelho. Então, isso me leva a uma pergunta, que eu já tenho falado muito sobre ela, trazido nos sermões, que deve ser uma pergunta nossa. Claro, é uma pergunta paradoxal, não é uma pergunta extremista, é uma pergunta para reflexão. Por que será que as pessoas gostam de Jesus, mas não gostam da igreja? É uma pergunta. Claro que a gente não vai aqui justificar as pessoas que não estão congregando. Então a gente tem desigrejado, nada de igreja, niilismo eclesiástico, que são pessoas que estão insatisfeitas com a instituição e continuam crentes, sem congregar, e agora, com esse período agora, essa é a realidade, todos nós estamos desigrejados da forma antiga, porque a gente não está indo a templo, desanimados com o que a igreja tem apresentado, entristecidos com liderança, excluídos, na maioria das vezes por questões banais, e desviados. Então a gente tem 5 grupos de cristãos que não frequentam instituição religiosa evangélica. E os não crentes, que vão normalmente a uma igreja evangélica quando estão passando por uma crise desesperadora. Então não parece que existe na igreja
alguma coisa que fosse muito parecido com aquilo que Jesus tinha de atrair as pessoas. Então, o que a gente pode pensar a partir disso? Se Jesus atraía as pessoas, né? Se as pessoas gostavam de estar perto dele, independente das pessoas, se elas fossem pessoas religiosas, estavam para acusar, se fossem pecadores, enfim, é porque provavelmente a igreja que a gente tem aqui, na nossa região, para não falar de Brasil nem de mundo, porque seria uma pretensão muito grande, a gente não conhece o mundo nem o Brasil todo, não é a Igreja de Cristo. É uma instituição fundada por Constantino. Mas isso é um outro assunto. A nossa questão aqui é trabalhar essa complexidade. Então eu imagino que, na verdade, não é nenhuma falha da Igreja de Constantino, da instituição que a gente tem, é a dificuldade realmente de compreensão do cristianismo, né? Da sua complexidade, de como ele é radical, né? Então acho que ele é muito profundo para que a gente possa realmente conseguir vivê-lo na sua, pelo menos assim, 20% do Evangelho. Quer ver algumas coisas interessantes? Os ensinos complexos de Jesus. Simples, porque são ensinos de didática muito fácil de compreensão, e ensinos profundos. O problema do ensino de Jesus é que quando a gente compreende o Evangelho, fica difícil praticar. Eu consigo entender por que as pessoas não querem conhecimento bíblico. Porque uma vez compreendido o Evangelho, uma vez compreendido a mensagem de Cristo, a gente vai perceber que não dá para praticar, a não ser que a gente abdique de uma série de questões. Então é melhor ter uma compreensão mais ou menos, né? Ou uma compreensão mediana, porque aí a gente, na verdade, não tem tanta... não tem sentimento de culpa, porque a gente não está deixando de fazer algo que é exigido. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 3, João escolhe alguns sinais que iriam evidenciar o ministério de Cristo. Então, João não usa a palavra milagres, usa sinal. Sinal é algo que aponta para uma realidade fora de si. O primeiro sinal está lá na boda de Caná, que a gente prega sobre casamento no texto, quando na verdade o texto tem uma outra teologia. Falar de que agora o pacto é no vinho novo, no sangue de Cristo. E o vinho velho era o sangue dos animais. Por isso que ele não era suficiente para ir até o final da festa. Então ali é a apresentação da nova aliança. Não de uma aliança nova no sentido temporal, mas de uma aliança que é uma continuação da aliança do Antigo Testamento, porém nova no sentido qualitativo, porque agora ela é realizada a partir do sangue de Cristo. E a gente vai lá e prega sobre casamento, né? Enquanto o texto vê, João fala, esse é o primeiro sinal, né? Essa é a primeira amostragem de que Jesus veio reafirmar a aliança antiga, mas qualificar a aliança antiga. Depois ele vem para João 3, que é o encontro entre Jesus e Nicodemos, né, que ele vai mostrar exatamente como que alguém deve, o que alguém deve fazer para fazer parte do reino de Deus, da área de governo. Então Nicodemos era uma autoridade política, uma autoridade econômica e uma autoridade espiritual, e talvez uma das maiores autoridades de Israel, de todos os tempos, em todos os aspectos. Um homem, né, da mais alta patente de governo. E ele procura Jesus de noite, reconhecendo, ele não era menino, não era bobo, o que Jesus fazia só podia acontecer se Deus estivesse com ele. As razões pelas quais ele procurou à noite não nos cabe aqui discutir. E ele então entra com uma proposta muito sedutora, bom, mestre, né? A gente sabe que o Senhor tem uma coisa diferente. Jesus nem... É um diálogo tão estranho, uma narrativa tão estranha, porque Nicodemos fala de uma coisa, Jesus entra com outra e fala assim, olha, cara, não importa nascer de novo se quiser ver o reino. Jesus quando a gente estuda comunicação, a gente tem o emissor, o receptor e o feedback da mensagem. O emissor fala uma coisa, o receptor manda uma outra coisa que não tem nada a ver com a fala inicial de Nicodemos. E aí Nicodemos não tem feedback, fala, mas como que eu posso nascer de novo, né? Se eu já sou velho? Aí Jesus fala, para fazer parte do reino, não basta ser político,
ser rico, ser religioso, tem que passar pelo processo da experiência comigo, da metanoia, da conversão, tem que viver essa coisa sobrenatural. E o pior disso tudo, Nicodemos, é que isso não depende de você. Aí Jesus usa o pneuma, o vento, para mostrar que todo o controle disso é de Deus, que o vento ele só pode ser percebido, não pode ser dominado nem controlado. Então, Jesus propõe para Nicodemos um novo sistema político de governo. Jesus falou de política, muita coisa. Mas um sistema de governo de monarquia. Só que o rei é Deus. Ele apresentou o reino de Deus. O sistema político de Jesus é monarquia, porque era o sistema da época, mas é um sistema de governo onde Deus governa. Ou seja, ele está dizendo que todo governo humano que você conhece e que eu conheço, você pode estudar a história da humanidade toda, todo governo humano é governo humano. Ele é governo humano, então ele tem corrupção, opressão, falhas, seja em todos os sistemas, parlamentarista, democracia, ditadura, presidencialismo, monarquia, não importa a forma de governo. Se o governo é humano, ele sempre vai ser injusto, sempre vai ser corrupto. Vai depender desse humano aí, das suas propensões, mais ou menos, mas ele fala, eu quero falar para você que tem um reino onde Deus governa. E para fazer parte desse reino, não é pela sua patente, não é pela sua bandeira de nação, é pelo arrependimento. Então Jesus não foi seduzido por essa proposta de se aliar aos poderosos para governar, muito pelo contrário, né? Então a gente tem uma política, a gente tem um governo para a gente anunciar, para a gente expandir, que é o reino de Deus. Ah, pastor, mas e a política? A polis? Claro, polis, política são as relações dos humanos, então não tá, a vida é política. Né? Agora, o que a gente precisa ter muito cuidado é com a questão partidária, e do que está envolvido para seduzir o cristão para isso. É isso que tem que estar em jogo. Agora, você acreditar que um cristão 10, 20, 30 vai entrar num governo humano e vai melhorar as coisas, isso é utopia. Isso, me desculpe, mas é de uma ingenuidade pueril, porque todo governo humano é governo humano. Então não é o sistema, é o indivíduo, é o ser humano. Então na área de governo de Deus, as regras são diferentes. Então Jesus não foi seduzido por essa coisa do poder, né? Não foi seduzido. Depois a gente tem um outro texto em Lucas 18, quando um jovem rico faz uma pergunta muito interessante, a pergunta do mérito, né? O que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele pensava em fazer alguma coisa para merecer. Quem faz alguma coisa para ser salvo não precisa de um salvador, ele mesmo é o seu salvador. Então essa pessoa não precisa de Jesus, né? Se alguém faz alguma coisa para ele ser salvo, ele mesmo é o salvador, ele não precisa de Jesus. Jesus falou assim, olha meu filho, você faz o seguinte, e aí Jesus ataca um mandamento que ele não citou, porque era o problema dele, que era a cobiça. Olha, você vende tudo que tem, quando você estiver pobre você me segue. E aí isso era uma coisa impossível para um cobiçoso. Então ele foi embora. Jesus não negociou a salvação, Jesus o amou, mas não o salvou. Porque a salvação transcende uma proposta de conduta. E Jesus não negociou, né, o que eu tenho que fazer para herdar. Você tem que fazer, já que você quer fazer, desfaz o que você tem. Ou seja, quando você estiver muito pobre, e essa vai ser evidência de que um cobiçoso mudou, você me segue. Né? Então, o que você quer fazer alguma coisa, desfaça do que você tem. Né? Aí não deu, né? Porque ele queria fazer com o que ele tem para ter mérito na salvação. A salvação não é meritória, é graça. Né? E essas negociatas que nós temos hoje, né, nas igrejas são espantosas. Né? Espantosas. E a gente fica muito acuado, né? Porque acaba que a sociedade
explora muito isso. Depois Jesus, né, quando ele fazia um milagre, ele pedia que não fosse divulgado. Ele seria contra a propaganda? Acho que não. Ele usava um método de retórica que é você pedir o contrário para acontecer o que você não pediu? Eu não sei. Eu sei que não tinha esse negócio de falar você foi abençoado quando chegou na minha igreja, quando eu orei por você. Nada disso, né? Essas coisas elas acontecia e ele, né, até porque também tinha a questão do tempo, né, dele ser revelado. Mas Jesus não tinha essa neura de estar divulgando, olha, eu estou fazendo, muito pelo contrário, né? Uma vez eu trabalhava com um pastor muito experiente e eu tinha convivência com um outro pastor que estava sempre comigo. E um dia a gente fez uma viagem por uma determinada situação de trabalho missionário e o pastor que eu trabalhava me escalou para pregar em todas as programações dos eventos. E o pastor que estava comigo ouviu ele falar, né, que eu ia pregar tá. Aí ele foi e falou assim, poxa pastor, deixa eu pregar também. Aí depois, num outro momento, o pastor experiente falou assim para mim, eu nunca vi pastor pedir para pregar. Pastor não pede para pregar, não pede para dar aula, a gente é convidado. Se a gente não é convidado, é porque, né, eu sempre falo para os seminaristas, falei muito isso para minha esposa quando ela foi para o seminário. Quando eu a conheci, levei para o seminário e nem namorava ela, vi vocação, mandei. Depois que ela terminou, ela me perguntou assim, a gente estava casado ou não sei. E agora? Eu falei, agora você vai atuar e quando as pessoas começarem a te atribuir, a reconhecer o seu trabalho e te chamar de pastora, você fique tranquilo que confirmou sua vocação. Vai para o trabalho, vai cuidar de gente, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. E as pessoas vão reconhecer isso ou não. E aí as pessoas começaram a chamar. E aí chega esse momento. Então a gente, na verdade, não precisa muito falar, né? É uma frase aí muito batida, né? Quem é se precisa provar que é, porque não é. Então Jesus não divulgava nada, não fazia propaganda de nada. Depois, uma coisa também muito legal e paradoxal é você ler o capítulo de João 6 todo, anotando as razões pelas quais a multidão seguia ele, a tentativa que a multidão tinha de fazer dele rei, uma série de questões para sustentar a miséria, a transição que ele faz das questões terrenas para as questões eternas, quando ele faz o discurso, a reação das pessoas que buscavam só as coisas seculares que vão embora, e a ação de Jesus quando fica só os 12. E ele fala, vocês também não querem ir? Então, assim, ele não abriu mão dos princípios por causa da multidão. Então, me parece, e quando Pedro dá a resposta, que para onde iremos nós, só tem palavra de vida eterna, me parece que a gente não deve dispensar a multidão de forma nenhuma. Me parece que a gente deve atender a multidão com o que elas quiserem, né, independente de qualquer coisa, mas a gente deve sempre ministrar o Evangelho, porque o Evangelho é que há de fazer essa separação a partir do entendimento. Então parece que é muito mais interessante, num dado momento da caminhada, quando a gente chama que a igreja vai fazer aquele momento de consolidação, que fiquem as pessoas que compreenderam a mensagem. Não que a gente faça concessões para ter um número muito grande de pessoas completamente perdidas. Eu sei, evidentemente, você também, que a avaliação da saúde de uma igreja, a avaliação de um sucesso pastoral está ligada aos números. Isso é um dos critérios de avaliação, mas não é o critério. Então a gente, para poder ser aceito, para poder mostrar que não tem pecado, para poder mostrar que a nossa igreja é saudável, a gente facilita, né, para a questão numérica, porque isso é realmente uma neura. Depois, uma outra coisa legal nessa complexidade
era a atribuição do mérito do milagre à pessoa curada. É isso, tem um texto clássico que é a mulher do fluxo. Quem curou foi Jesus. Fé não cura ninguém. Quantidade de fé também não cura ninguém. Quem cura é Cristo. Mas ele atribuiu para a mulher o mérito do milagre. Havia uma série de questões. Levantar estima, mostrar que ela foi curada. Havia uma série de questões, mas a verdade é que ele falou, a tua fé te curou. Não foi eu. Ou seja, transferia para a pessoa que estava dependendo o mérito, ou seja, iguala as relações. Sem falar nesse aspecto de atribuição da sua ousada atitude de colocar a toalha de escravo e lavar os pés dos discípulos. Então, quando a gente pensa nessa pedagogia do oprimido, onde o senhor quer sempre oprimir o servo, e aí o grande desejo do servo se tornar senhor para oprimir o outro servo, na pedagogia de Jesus, não, o senhor se torna servo. Aí ele horizontaliza as relações e tira a hierarquia. Então, o desejo do servo é ser servo. Então, ele iguala as relações, mesmo ele sendo senhor. Então, ele atribuía o mérito do milagre às pessoas curadas. Depois, uma outra coisa legal que vocês podem ler no livro do Augusto Cury, A Análise da Inteligência de Jesus, é que ele sabia que Judas era o traidor, né? E em momento algum ele expôs Judas publicamente. Né? E olha que não faltaram oportunidade para isso. Não faltou oportunidade para isso, porque você conseguir preservar um traidor, né, sabedor de que ele será o seu algoz, de você não ventilar para proteger aquela imagem, é realmente fantástico. A outra questão é que Jesus não escreveu nada para que esses escritos ficassem para ser divulgados. Ele escreveu no chão, talvez para ser apagado. E também, para citar mais um outro elemento, são vários, mas para eu poder parar, a ausência de bens e de herança. Jesus não se preocupou com isso. E exatamente essa ausência de onde reclinar a cabeça afugentava os seguidores. Então não deixou herança, não deixou museu, não deixou patrimônio. Então você pergunta, mas como é que a gente poderia ter notícia de alguém que não escreveu nada, não deixou museu? Como a gente teria? Porque Jesus fez um plano. O plano dele era que todas as pessoas que se encontrassem com ele seriam melhoradas, seriam transformadas. Então quem divulgou Jesus foram as pessoas que tiveram contato com ele. Então ele escolheu marcar vidas, transformar vidas. Então essa é uma grande questão. Você não pode deixar que a pessoa que chegue até você saia do mesmo jeito ou pior. A gente tem que sempre trabalhar através do Evangelho, através do nosso esforço também, da nossa percepção, para que as pessoas saiam, depois que vieram a nós, melhores. Não estou falando de saírem crentes ou salvas, também, mas que elas saiam de uma forma melhor a qual elas chegaram a nós, porque aí elas vão ser a nossa empresa de marketing. Esses ensinos dos evangelhos, eles trazem uma questão muito interessante dessa complexidade na história da igreja. Então, no século II e III, onde a igreja debaixo do Império Romano, então já falei que nem sempre o Império Romano foi muito violento, mas mesmo quando não era violento, ele não tinha como evitar de massacrar cristãos devido a algumas posições. E havia uma questão interessante depois do culto a César, porque aí ou morria ou então você confessava a César. Mas tinha uma coisa interessante, que é o ateísmo religioso proposto por Jesus. Ateísmo religioso. Quando chega no período do Império Romano, né, e até antes um pouquinho do Império, até 70, o cristianismo era visto, não era cristianismo, não eram cristãos, era um grupo pequeno, insignificante do judaísmo. Talvez mais uma seita judaica junto com fariseus, saduceu, essênio, enfim. Era uma coisa dessa forma. Não era nada, era um apêndice, né, do judaísmo. Né?
Mas quando eles começaram a tomar força no Império Romano, eles eram muito questionados pelos romanos em relação à sua fé. Então, veja bem, as perguntas que os romanos faziam para os cristãos. Ei, onde está o seu templo? Aí os cristãos falavam assim, nós não temos templo. Aí os romanos, como é que isso é possível? Nós dominamos várias nações, todas as nações têm os seus templos, vocês não querem templo, não têm templo, como pode isso? Como uma religião não tem templo? Aí os romanos faziam uma pergunta óbvia, né? Mas se vocês não têm templo, onde trabalha o sacerdote de vocês? Aí os cristãos, nós não temos sacerdote. Para aí. Vocês não têm templo, não têm sacerdote, então como é que é feito sacrifício para agradar o Deus de vocês? Nós não fazemos mais sacrifícios. Como assim? Como assim? Vocês não têm templo, não têm sacerdote, não têm sacrifício? Não pode, porque todas as religiões têm templo, têm sacerdote e têm sacrifício. Né? Ou seja, para os cristãos, Jesus, né, finalizou isso tudo. Nós somos o templo, ele é o sacerdote e ele foi o sacrifício. Só que essa fala dos cristãos era algo jamais ouvido por qualquer pessoa. Então os romanos falaram assim, olha, eles são ateus. Eles são ateus. Porque eles não têm templo, eles não têm sacerdote, eles não têm sacrifício, ou seja, eles não têm o que as religiões têm, então eles são ateus. Então não dava para classificar esse grupo de cristãos como uma religião porque eles não tinham os aparatos da religião. Então Jesus destruiu o templo, reconstruiu em 3 dias, que foi o seu corpo, ele é o sacrifício de uma vez por todas, né? Ele é o sacerdote. Essas figuras são figuras veterotestamentárias da relação de Deus com o povo no Antigo. Ele derrubou, os cristãos viveram essa realidade até o século IV e nós recuperamos tudo isso, templo, sacerdote e sacrifício. Né? Engraçado que o coronavírus veio realmente mostrar o seguinte, para que templo? Para que milhões em templo? Não serve para nada. A gente sempre falava, mas o dia que tiver uma coisa, a igreja continua. O templo é só um espaço para você guardar quinquilharia de culto, de liturgia. Né? Templo não é igreja. Então, nesse sentido, a gente deixou de ser o evangelho. Eles são ateus, porque eles não têm o que as outras religiões têm. Sacerdote, sacrifício e templo. Né? Porque Jesus findou tudo isso, finalizou tudo isso. E a gente insiste com essas questões. Precisa de um sacerdote, de um pontífice, de alguém para orar por nós, para intermediar entre nós e Deus. Precisa de um sacrifício, de dar alguma coisa, precisa de um local. Né? E aí a gente ainda classifica locais sagrados. Né? A gente tem monte, no cidade não sei o quê, cidade tal, parecida. A gente tem uma religiosidade profana muito forte, que não é do cristianismo. Então a ausência de templo, a ausência de sacerdote, a ausência de sacrifício faziam com que os romanos dissessem que os cristãos eram ateus, porque eles não podiam ser religião, porque não tinham o que todo mundo tinha. Então esse ateísmo religioso que Jesus provoca foi chocante para os romanos. E aí, claro, né, além disso, tinham as questões dos cristãos não se alistarem para a guerra, dos cristãos não aceitarem a construção de um templo, eu já falei, dos cristãos não participarem de festas com comida sacrificada a ídolos, né? Os cristãos não se curvavam mediante o imperador, os cristãos desafiavam a morte, a vida, né? Então era realmente o virar o mundo de cabeça para baixo lá de Antioquia, né? Onde eles são chamados de miniaturas, ou seja, aqueles que têm um comportamento igual ao de Cristo chegaram até nós, estão virando o mundo de cabeça para baixo.
E aí a gente tem essa complexidade do cristianismo, que é claro, né, foi muito perdida no período das trevas, tentou se recuperar na reforma, e com o advento do iluminismo, da teologia liberal, se perdeu novamente, e a gente não consegue nem de longe viver isso, esse evangelho completamente paradoxal, contraditório, no sentido de estar numa contramão. Nós nadamos contra a maré, a verdade é essa. Então, a apologética do evangelho, ela é uma apologética que sempre vai ter questionamento do opositor, porque a gente, diria eu, é o único grupo que tem que realmente mostrar as razões da nossa fé, porque elas são completamente inauditas e diferentes. Ok? Quero trabalhar um outro ponto com vocês, que é a questão das classificações da apologética, né, que a gente vai trabalhar depois, e a questão dos argumentos que podem ser formulados de uma forma geral para fazer a defesa da fé cristã. A gente tem 12 argumentos. É claro que um argumento leva ao outro, para que a gente possa dizer por que a gente pode fazer apologética. Primeiro, porque a verdade de Deus, a revelação de Deus, ela é uma verdade ou uma realidade que é possível ser acessada por nós. Ela é cognoscível. A gente pode compreender isso. Claro que com a ajuda do Espírito, né? E tudo aquilo que não é verdade do Evangelho, que é o oposto, não é verdade. Então, tudo que não é Evangelho para a gente é heresia, não é verdade. Terceiro, Deus existe. Deus existe. Nós não discutimos isso. Quarto, os milagres são possíveis. Eles não cessaram. Eles acontecem. Os que aconteceram lá atrás não foram fraudes. Os milagres são possíveis. Quinto, esses milagres, né, são confirmados pela história que são atos de Deus, né, e essa verdade, essa confirmação, ela é feita por nós, pelos cristãos, pelos mensageiros. Todos os documentos do Novo Testamento, principalmente, são confiáveis porque não há muita discussão entre o Antigo Testamento, algumas religiões aceitam, mas o Novo, né? Então, os documentos do Novo Testamento são palavra de Deus, né? Nesse Novo Testamento, Jesus disse que ele é Deus, então nós cremos na divindade dele. A divindade de Jesus foi provada nos milagres que ele praticou no Novo Testamento. Então, Jesus era Deus e era homem, né? E tudo que Jesus fez e disse é verdadeiro, né? Portanto, é verdade que a Bíblia é a palavra de Deus e tudo que se opõe a qualquer verdade bíblica é falso. Eu sugeri vocês, assistam um pouco de filme de biográficos. Eu assisti o de Gandhi. É interessante que Gandhi foi amigo de C.S. Lewis. Trocaram informações e Gandhi usava o Sermão do Monte na visão de C.S. Lewis, de um livro de C.S. Lewis, que era a revolta desarmada. Então Gandhi não aceitava a opressão das castas, né? A opressão da Inglaterra na Índia, mas ele era um revoltado desarmado. Esse é de um livro de C.S. Lewis, baseado no Sermão do Monte, de Dar Outra Face. E C.S. Lewis teve contato com Gandhi na evangelização. A gente sempre fala, né, que Gandhi fala, o Jesus dos evangelhos eu quero, o Jesus da igreja não. Isso não é verdade. O Gandhi não conseguia entender o fato de que Jesus fosse o único filho de Deus. Então, para Gandhi, todo mundo era filho de Deus. Por isso que ele não aceitava a injustiça. Então, para ele, se o sujeito fosse de uma casta inferior ou o sujeito nobre, eles eram ambos filhos de Deus, então mereciam o tratamento igual. Ele não aceitava a ideia de que Jesus era o único filho de Deus.
Então, por isso que ele não avançou. Não por isso, né? Mas essa foi a questão. Mas ele utilizou dos evangelhos, do Sermão do Monte, para fazer a sua ideologia política, revolucionária, enfim. Então a gente precisa pensar isso. Essa é a questão. A palavra de Deus é a palavra de Deus e tudo que está lá é verdadeiro. E o que está lá que é verdadeiro, que é o que é questionado por todo mundo, é se Jesus é Deus. Porque Jesus foi um profeta, foi alguém diferenciado, foi um milagreiro, isso aí não tem nenhum problema não, todo mundo crê nisso. Né? Agora, dizer que ele é filho de Deus ou que ele é Deus, aí a gente tem realmente uma voz solitária, né? Nesse contexto, né? Então, tudo aquilo que não é bíblico é falso, né? Porque o cristianismo é verdadeiro para a gente. Então, trindade, morte de Cristo, ressurreição de Cristo, a queda do homem, a volta de Cristo, tudo isso que é ensinado pela Escritura, e sendo a Escritura a palavra de Deus, a verdade de Deus, né? É verdade para a gente. Né? Então, o cristianismo é o único movimento, o evangelho, o único movimento verdadeiro, né? Então, tudo aquilo que é oposto ao que a gente fala é falso. Então, a gente tem que, na verdade, se colocar, claro, né? Não estou falando no sentido de agredir o outro, mas no sentido de doutrina, de compreensão, que o único movimento verdadeiro de religião, usando esse termo, é o cristianismo. Então, todo mundo é falso. Então, a gente, na verdade, tem que apresentar a razão da nossa fé para todo mundo, né? Sem exceção. Daí, a gente vai ter a necessidade da apologética. Então, ela se torna necessário, né? Porque a gente vai ter sempre esses encontros e a gente precisa apresentar, ou seja, dar uma razão, né? Plausível da esperança que é em nós, né? Da nossa fé, apesar das resistências e objeções das pessoas. Então a apologética acaba sendo um imperativo cristão. Por quê? Primeiro porque é uma ordem de Deus. Né? A gente já tem o texto de Pedro que diz assim: santifique Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Então é um mandamento, é uma ordem, é um imperativo. A gente deve estar pronto para responder caso alguém pergunte. Né? E aí, não é só você ter a informação correta sobre a sua fé. Né? É também você estar de prontidão e compartilhar tudo isso com mansidão e respeito. Né? Então não é somente estar pronto, preparado, conhecer, mas também praticar isso com muita mansidão, com muito respeito, né? Para que a gente possa considerar o outro dentro da sua subjetividade e individualidade, né? Então a gente tem essa ordem de Deus, não tem para onde fugir, né? As pessoas vão nos procurar para perguntar a razão da nossa fé. Esse é um contexto que a gente está vivendo, o nosso atual, onde, né, a gente vai ser muito perguntado por isso. Eu decidi fazer uma série de lives aí chamada de Corona Vida. E eu estava conversando com um pastor amigo, e ele falou: é a hora das pessoas que pregam o evangelho, né, que já fazem isso, se posicionarem e trazer uma contribuição. Então, a cada semana eu vou falar sobre um tópico que tem uma relação de compreensão nesse contexto. Ontem nós falamos sobre o equilíbrio entre saúde e economia. Segunda-feira eu vou falar sobre a questão da psicopedagogia, do que muda para os pais, para a escola e para as crianças aprenderem em casa online, né? Trabalhar essa questão. E aí a gente vai trabalhando para outros grupos idosos, porque é o momento em que a gente precisa apresentar, né, as razões pelas quais a gente está entendendo esse contexto, por que a gente não está desesperado. Né? Paulo mesmo disse que estava preso em Filipenses 1,7 por causa da defesa do Evangelho. Né? Então a gente precisa entender essa ordem de Deus, né? Da gente. Depois, porque é uma exigência da razão. Né? Então, se a gente tem
capacidade de entendimento, de pensamento, que é lá a imagem e semelhança que Deus nos deu, né? E as outras pessoas também têm. Então a gente precisa usar a razão, apresentar a verdade do Evangelho para que as pessoas possam discernir o que é verdadeiro, né? O que não é verdadeiro, o que é correto, o que não é correto, né? Essas são questões fundamentais para a gente poder examinar a nossa fé, os outros examinarem a nossa fé, os nossos pressupostos. Se a pessoa não entender como uma coisa funciona, né, se a pessoa não for convencida de que aquilo de fato é algo que ele pode pautar a sua vida, não vai haver nenhuma possibilidade de relacionamento. Então é preciso levar as pessoas a entenderem, né, o porquê se crê, como se crê, né, qual é a esperança, para que isso seja compreendido pela mente humana. Não tem como, só num estado de muito desespero, que alguém pode receber uma coisa sem examinar. E se assim fizer, como a gente via muitos apelos emotivos, e a pessoa recebia Jesus com medo da morte, e depois que ela, né, passa aquele momento que ela faz uma leitura racional daquele fato, ela fala, não era isso que eu queria. Além de ser uma ordem de Deus, de ser uma necessidade da mente, é uma necessidade que o mundo tem. As pessoas precisam ouvir a verdade, né? As pessoas precisam que você mostre que Cristo é o Senhor e o Salvador, né? Eu já contei para vocês, né? A gente achava às vezes que a gente tinha que fazer um discurso mais leve, mas eu percebi que as pessoas estão procurando ouvir a verdade do Evangelho. Eu até esse ano decidi pregar só sobre Cristo, só sobre os Evangelhos, né? Mas assim,